Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também, é assim que você me encontra nas redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, possível tema para o Enem: a importância da inserção do letramento digital nas escolas brasileiras. E, para falar sobre esse tema, eu trouxe o seguinte texto, olha só isso. Formação de professores é entrave ao uso da tecnologia em sala de aula. Entrave e dificuldade? Olha o subtítulo. Estudo mostra ensino de ciência e tecnologia na educação básica brasileira. Vamos para o primeiro parágrafo. Estudo do British Council, Organização Internacional do Reino Unido para Relações Culturais e Oportunidades Educacionais, mostra que a formação docente é um dos mais graves empecilhos ao uso de tecnologia em laboratórios ou em sala de aula. Paralelamente a essa questão, as escolas brasileiras enfrentam problemas de infraestrutura. Cara, se você observar, apesar disso aqui ser uma notícia, a gente nota algumas estruturas bem parecidas com a de uma dissertação. Olha só aqui, ó. No primeiro período, se você observar, tem ao mesmo tempo o repertório e a tese. O repertório é quando recorre ao estudo do British Council e a tese falando que a formação dos professores, que é um grande entrave, é uma dificuldade para a questão do letramento digital, beleza? E depois ainda adiciona o quê? Ainda adiciona falando que as escolas brasileiras apresentam problemas de infraestrutura, certo? Vamos avançar aqui, ó. Ó, aí até aqui, ó, eu já até comentei, né? Indica os dois empecilhos listados no parágrafo: formação de professores e a questão do que? A questão da falta de infraestrutura nas escolas brasileiras. Acaba havendo um misto de tese com argumentação, né? Lembrando que um texto como esse não é obrigado também a seguir a estrutura da redação do Enem. Vamos lá para o próximo parágrafo. Os dados constam do estudo O Ensino de Ciências da Natureza e suas tecnologias na educação básica brasileira, um panorama entre os anos de 2010 e 2020, feito em parceria com a Fundação Carlos Chagas e lançado na quarta-feira, data tal, não interessa. A pesquisa bibliográfica e documental visa inventariar e descrever aspectos fundamentais para o desenvolvimento da educação, ciência, tecnologia, engenharia e matemática na sigla em inglês. A sigla é STEM. Aí eu até coloco aqui o que significa o verbo visar utilizado no parágrafo. Visar significa objetivar. Botei até aqui um exercício. Essa iniciativa visa, letramento digital de alunos. Visa ao letramento. O verbo visar, quando significa objetivar, ele é verbo transitivo indireto. A formação digital adequada de professores acarreta, melhora do letramento digital de discentes. Discentes são os alunos. Acarreta a melhora, certo? O verbo acarretar é verbo transitivo direto. E por último, mais um exercíciozinho aqui. Professores assistem, alunos no processo de letramento digital. Professores assistem os alunos. O verbo assistir, quando significa ajudar, prestar assistência, é verbo transitivo direto. Continuando. Segundo o levantamento do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, segundo o levantamento, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira traz em seu site uma autoavaliação feita por 100 mil professores brasileiros de educação básica, mostrando que não se sentem aptos a utilizar a tecnologia para nada além daquilo que fazem em sua vida pessoal. Até porque, cara, muitos professores começaram a dar aula no momento que a gente não tinha nem um computador em casa, que os computadores nos domicílios, nas casas brasileiras, só passaram a se tornar comuns mesmo, no início dos anos 2000. A internet ainda demorou um pouco, certo? Primeiramente veio a internet de escada, talvez lá para 2005, 2006. E a internet em banda larga só nos anos de 2010. Daí se entende esse tipo de coisa. Mas a gente tem que observar também uma questão. Será que os alunos são tão aptos assim a utilizarem a internet? Na minha época de escola, quando eu estava lá no oitavo, no nono ano, sétima, oitava série, na minha época, a gente tinha aula de informática na escola. Todo mundo fazia cursinho de informática, muita gente fazia cursinho de informática fora. O que a gente aprendia? Aprendia a mexer no Word, aprendia a mexer no Excel, aprendia a fazer uma página bonitinha, simulando uma página de site, aprendia a mandar e-mail, esse tipo de coisa todo. Hoje em dia, eu consegui observar muito bem isso na pandemia, os adolescentes, apesar de serem os ditos e ditas nativos e nativas digitais, são nativos e nativas digitais para mexer em Facebook, Instagram, YouTube e afins. Muitos não sabem colocar um arquivo anexo,
formatar um documento no Word, fazer uma planilha em Excel, não sabem nada disso, certo? Continuando aqui, ó. A outro entrave de formação a ser superado o quanto antes. A maioria dos professores diz que não sabe utilizar a tecnologia para o seu próprio desenvolvimento profissional, ou seja, para fazer cursos online ou que com autoavaliação online. É uma competência a ser desenvolvida para que as ações de gestão deem mais resultados, diz a pesquisa. Continuando aqui, em relação à infraestrutura, dois tipos de principais de carências atrapalham as escolas: a baixa conectividade, desafio de porte para um país com a extensão territorial do Brasil, e a dificuldade de acesso a computadores, tablets e outros suportes. Uma coisa é uma escola particular, que vai ter computador, mais de 30 computadores para uma turma utilizar. Será que uma escola pública vai ter isso? Certo? Será que uma escola pública, por exemplo, vai ter uma conexão adequada para um monte de gente utilizar a internet? Isso aqui é uma questão que a gente tem que comentar. A questão da infraestrutura é muito grave. Então, esse tema aí, você pode ter 3 argumentos muito bons. Você vai falar sobre a formação de professores, você vai falar sobre a formação dos alunos e a questão da infraestrutura nas escolas. Beleza? Para se ter uma ideia, os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, têm uma média de 5 alunos por computador, enquanto no Brasil esse número sobe para 35 ou mais, aponta o documento. Continuando aqui. A pesquisa destaca que uma questão crucial para um bom ensino de ciências é a formação continuada, que deveria complementar e atualizar conceitos no mundo sempre em mutação, com novas descobertas. A gente fala de formação continuada de professores, mas no Brasil o salário de muitos professores é tão, mas tão baixo que os professores não têm tempo de ter uma formação continuada. A escola, os municípios, o Estado não fornecem essa formação continuada. E muitos professores e professores têm que ter outros empregos. A gente já teve aí, por exemplo, bastante gente falando que professor é bico, que muita gente pode ser professor para complementar a renda. Olha só o absurdo, né? A forma de ensinar ciências tem mudado com celeridade e o British Council busca compartilhar boas práticas do Reino Unido em ensino de STEM, incentivando trocas e parcerias com o Brasil, disse em nota a diretora de engajamento cultural do British Council Brasil, Diana Dast. Essa pesquisa tem o papel de fomentar é incentivar reflexões e conversas que possam contribuir com os profissionais e pesquisadores no diálogo sobre as políticas públicas para o ensino de ciências e tecnologia. Aí eu botei aqui, ó, cite outros desafios para o uso da tecnologia em sala de aula, além dos discutidos no texto. A gente falou sobre a formação dos alunos, você pode falar sobre alto índice de vandalismo e de violência em algumas escolas, o que atrapalha bastante, tá vendo? Como a violência também está presente num momento como esse. Aí você vai perguntar para mim, Diogão, e os repertórios? Então, anote aí, esse é um momento muito importante. Repertório número 1. Você vai pesquisar o soneto de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Deixa eu achar esse soneto aqui para vocês, que eu quero mostrar uma parte dele. Mudam-se aqui, ó, já achei. Você vai pesquisar esse soneto do Camões, deixa eu ver aqui, eu vou ler ele bonitinho para vocês. Olha só o soneto como é. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Será? Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas da lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto de neve fria, e em mim converte em choro doce canto. E afora este mudar-se de cada dia, outra mudança se faz de maior espanto, que não se muda já como soía. A questão da mudança, o que eu falei para vocês? Será que nos anos 70, nos anos 80, essa tecnologia estava tão presente assim na sala de aula? E os docentes que davam aula nessa época, que continuam dando aula até hoje, porque precisam, já que o salário não é dos melhores e a aposentadoria, então nem se fala, como é que eles vão se adaptar? E olha só isso, ó. Cadê? E afora esse mudar-se cada dia, que a mudança se faz de maior espanto e as coisas mudam de um jeito que não mudavam antes. Como é que as pessoas fazem para se adaptar, certo? Então você vai pesquisar primeiramente o soneto do Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Depois você vai pesquisar o poema Pílula do Carlos Drummond de Andrade, aquele Cota Zero, Stop, a vida parou, ou foi o automóvel, que fala sobre a questão da tecnologia. Depois você vai pesquisar a música Pela Internet do Gilberto Gil. Tá vendo? Te dei aqui 3 repertórios muito interessantes para você procurar ver como associar
a esse tema aí, beleza? Faz o seguinte também, galera, olha só. Vamos treinar fazer a tese, vamos treinar fazer a tese, ou o tópico frasal do seu parágrafo de introdução, beleza? Aí você vai escolher um argumento. Por exemplo, o seu primeiro argumento pode ser a formação de professores. Aí depois você faz uma tese para o seu primeiro parágrafo argumentativo sobre a formação de professores. Depois você vai elaborar uma tese sobre a questão da infraestrutura nas escolas, para o seu segundo parágrafo argumentativo, e, quem sabe, uma tese para o seu terceiro parágrafo argumentativo, falando da formação dos próprios alunos. Aí coloca para mim nos comentários, coloque em um ou mais comentários, você que sabe, certo? Aí, se você colocar, eu vou ler, vou falar para vocês o que eu achei, beleza? Enfim, para você provar para mim que você ficou aqui até agora, comenta aí, mimeógrafo, certo? Duvido que você que esteja assistindo aqui ao meu vídeo saiba o que é um mimeógrafo. Comenta aí, mimeógrafo, não interessa o jeito que você vai escrever, não precisa escrever certo, ok? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.